Olá pessoal, meu nome é Paulo Castelo, sou professor de língua estrangeira e sou aluno do curso de formação continuada de professores oferecido pela Universidade de Brasília. E o motivo que eu vou fazer essa apresentação aqui desse tema, o tempo dentro do ensino, né, algumas reflexões, vou fazer em língua portuguesa porque eu acredito que as questões que eu vou trazer aqui vão ser importantes para professores que ensinam outras línguas além do inglês e também para alunos, né? Eu acredito nessa educação do século XXI, onde existe um aprendizado colaborativo entre professores e alunos. O que me levou a aprender inglês e como que funcionou para mim? Na época que comecei a estudar inglês, eu tinha 15 anos, eu tenho atualmente 41 anos. Então não existia celular, não existia computador, então era muito mais difícil. O único momento que a gente de fato tinha contato com a língua era na sala de aula e o livro didático, e o professor era a nossa maior referência, né? E não diferente da grande maioria que estuda inglês e se frustra e abandona os cursos, eu abandonei o curso 3 vezes. Até que eu peguei aulas particulares durante 1 ano com 2 russas que moravam no meu prédio na época, né? Então ela falava português e eu pude, no ensino bilíngue, né, português e inglês, poder entender os fundamentos da língua inglesa para eu começar a entender o fio da meada, porque só numa sala onde apenas inglês era falado, eu me frustrei porque realmente não entendia nada. E essa é a questão de muitos iniciantes. Na época, o que me interessou em estudar a língua eram as músicas que eu ouvia dos bolachões que tinha na minha casa, dos temas das novelas, né, das músicas internacionais, e os filmes que as pessoas alugavam, né, nas locadoras. Então tá aí alguns exemplos, né? From struggle to a dream that came true. Então, de uma situação onde eu estava, né, com muita dificuldade, até eu chegar num sonho realizado, que eu disse que um dia eu iria dominar essa língua assim como eu domino a minha língua materna. E foi um longo caminho, em parte porque na época não existiam as tecnologias, né? Mas independente de qualquer coisa, eu não acredito que língua deve ser estudado como se fosse uma coisa mecânica, e eu acho que preocupação em quanto tempo a pessoa vai falar deve ser uma das suas últimas preocupações. Time in teaching, some reflections to language teacher education. Então essas perguntas aqui, antes de eu entrar nelas, eu vou ter que contextualizar algumas coisas antes, né? Existe uma ordem para fazer as coisas acontecerem, né, na sala de aula, de exemplos. Número 2, qual é o papel do professor relacionado ao tempo no ensino? Essa questão aqui, número 2, é que eu vou fazer essa introdução, porque depende se você está dando aula para iniciantes, beginners, pessoas que nunca estudou a língua, e para pré-intermediários e intermediários. Tudo que funcionou para mim, como uma pessoa que se frustrou e abandonou os estudos, e depois eu tendo alguém para destrinchar, né, as coisas básicas da língua para eu começar a entender isso falando na minha própria língua, foi que eu comecei a entender inglês. Só ser apaixonado pela língua por achar bonito não foi suficiente. Era muito frustrante não entender o que se falava em sala. E aí depois que eu entendi esse fio da meada, eu voltei a estudar e aí foi mais fácil eu conseguir continuar. Então, eu tenho uma abordagem nas minhas aulas particulares. Eu trabalhei em várias escolas. Eu trabalhei na própria UNB Idiomas, lecionei aí por 2 anos, né? No Senac por 3 anos, entre várias outras escolas. E atualmente eu montei esse curso, né? Onde eu faço o que eu acredito, o que funcionou para mim. Só que eu encontrei fundamentos, né? De grandes nomes que fundam, que dão base, sustentação para o que eu acredito que funcione e o que funcionou para mim. Então eu faço que meio uma abordagem prática da coisa. O Steven Krashen, né, da Universidade da Califórnia, é um expert no field da linguística, especializado nas teorias de aquisição de linguagem e desenvolvimento. Muito da sua pesquisa envolve o estudo de não falantes de língua inglesa e na linguagem de aquisição bilíngue. A aquisição de linguagem é a distinção mais importante de todas as hipóteses do Krashen, e é muito conhecida, influencia linguistas de todo o mundo e praticantes também. E ele acredita, né, que existem 2 sistemas no aprendizado de língua, um sistema que é adquirido e um sistema que é aprendido, ou seja, language acquisition, aquisição de linguagem, e learning system, né, que é o aprendizado em si.
O meu foco é maior em aquisição de linguagem, numa pegada mais cognitivista, não desmerecendo né, essas abordagens do behaviorista, construtivista, mas eu tento mais na pegada cognitivista, né, desse processo de aprender a língua. Onde ele fala, o Steven Cash, que tem que ser uma interação interessante para o aluno, né, que faça parte do seu imaginário. Né? Então, ele diz que o aluno não entende, ele não aprende. Simples assim. Esse é um dos pontos principais do que eu acredito também. Steven Pinker também é uma grande referência para mim. Ele escreveu esse livro aqui, ó, How Language Instinct, o instinto da linguagem, como a mente cria língua, né? Ele também é um psicólogo, cognitivista, linguista, pesquisador, professor da Harvard University, também pesquisador do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Comunicação é uma habilidade, né? É uma habilidade que é desenvolvida naturalmente nas crianças, né? E essa riqueza que é a linguagem, né? Que ela quebra a barreira de tempo, espaço, né? E a linguagem verbal é a verdadeira engenhoca, né, da comunicação humana, que as crianças aprendem naturalmente. Né? Então, língua é um sistema complexo, é uma habilidade especializada no qual se desenvolve espontaneamente entre as crianças, sem nenhum esforço consciente ou instrução formal. E é implantado sem uma racionalização lógica e é qualitativamente o mesmo processo em qualquer indivíduo. Eu também acredito nisso. Agora falando de Noam Chomsky, que também é um linguista, filósofo, sociólogo, cientista cognitivo também, e comentarista político norte-americano. Ele é muito reverenciado, né, como o pai da linguística moderna, e é também uma das figuras renomadas no campo da filosofia analítica. Chomsky é professor emérito em linguística no Instituto de Tecnologia de Massachusetts também. Ele revoluciona a linguística, né, nos anos 50, afirmando que língua é habilidade criativa e não memorizada, e que não são as regras da gramática que determinam o que é certo e o que é errado, mas sim um desempenho nativo, instruído, que determina o que é aceitável e não aceitável. Mais recentemente, as ideias de Chomsky passaram a inspirar a metodologia de ensino de línguas na direção de uma abordagem mais humanística e baseada na comunicação pela intermediação de um orientador carismático e a participação ativa do aluno. E a Susana Zarise, que é uma poliglota, né, autor do livro Língua e Música, que aprendeu o idioma de uma forma mais natural, e ela é convidada para dar entrevistas nos Estados Unidos inteiro, em Canadá, em rádios, TV, inclusive no TEDx, que é um formato famoso de alguém que é especialista numa área, né? E vai lá, ela não é especializada em linguística, mas ela desmembrou no livro, né, o que funcionou para ela aprender línguas de uma maneira fazendo o auditivo se impor ao visual. Assim também como esse livro, né, Os 7 Trunfos para Falar Inglês, da autora Lillian Priest, que é professora, pesquisadora com formação internacional, e já em 99, quando ela lançou esse livro, ela já entendia, né, que existe algo de errado como o inglês vem sido ensinado ao longo dos anos, né? Learning foreign languages is a lot of fun, but you have to think about how you learned your native language. When you were a baby, you listened for almost a year until you started speaking. And when you started speaking, you didn't speak with an accent. But in school, the first thing that happens when we sit down in a classroom to learn a foreign language, we're taught to repeat a whole bunch of words. What happens? We repeat them with our accents. What you need to do is listen to the language for a while. That means that you can have the TV, the radio, or movies in the background as you're cleaning your house or when you're driving, just so you can get used to the sounds of the language. You need to hear the language for a while for it to get imprinted in your brain, and then you're going to be able to actually reproduce those sounds. Diferenciando o ESL do EFL, né? ESL é inglês como segunda língua, EFL é inglês como língua estrangeira, né? O EFL é English as a Foreign Language, é o que é ensinado para estudantes em um país onde a língua inglesa não é a língua nativa deles. Por exemplo, eu estudei nos Estados Unidos inglês num programa de ESL, porque a minha primeira língua era português, a minha segunda língua lá no caso era inglês, e meus colegas de sala falavam outras línguas, eram de outros países, então a aula era administrada somente em inglês. Mas ao sair da sala de aula, eu estava num país de língua inglesa. Então, primeiro, o ESL, que é implementado aqui no Brasil,
não deve nunca ser ESL, porque aqui não é a língua inglesa, a língua nativa, né? É português. Você sai da sala de aula, você ouve português na rua. Então essa predominância, né, de achar que é proibido falar a língua materna na sala de aula é um grande equívoco, né? But the other thing that's interesting is about the technology, because one of the reasons why translation is coming back in a big way is because more and more people are learning languages with digital support. I don't know, Duolingo, for example, or whatever it might be. Michael Carey was giving some statistics of however many, 15 million English language teachers around the world, something of the kind. And he said that the estimate is maybe 90 to 95% of them share the language of their students. But the whole discourse of English language teaching is dominated by that little 5%, UK-based, US-based, who are often monolingual, teaching in multilingual situations. And we've got a whole theory of English language teaching which has been driven by these monolingual people. Something wrong. Usando a língua materna L1 na sala de aula de L2 língua estrangeira. Introdução. Uma das questões principais para um professor de inglês está relacionada em usar ou não a primeira língua dos estudantes na aula. E esse vídeo vai analisar e discutir quando usar e quando não usar a língua L1. Quando usar o L1. Se os estudantes têm pouco conhecimento da língua a ser estudada, L1 pode ser para introduzir as grandes diferenças entre a língua 1, L1 materna, e L2, a língua a ser estudada, a língua estrangeira. O professor pode explorar os conhecimentos e as experiências que os estudantes têm na sua própria língua para entender a língua que estão estudando. Tem tempos onde é preferível, para economizar tempo na sala, deixar o inglês de lado e para explicar o uso de uma nova palavra, os objetivos da lição, enfim. E quando não usar a L1, a língua materna. Em classes pequenas e de nível intermediário e avançado, onde não tem justificação, tem menos justificação para usar a L1, a língua materna. Durante atividades da fala, também não tem pouca justificação para usar a língua materna L1. Nos prompts, nos drills, a pronúncia de L1 também é inapropriada, nas repetições faladas. Quando os estudantes continuam a usar a língua materna L1 para explicar o vocabulário ou para tirar um problema que está na cabeça deles, a língua, eles usam L1. As conclusões. Os benefícios que a L1 pode prover, né, o uso tem que ser decrescente, numa escala decrescente, e o professor tem que tentar, da maneira possível, manter o inglês como a língua de instrução e comunicação. Mas, ocasionalmente, o L1 pode ser muito útil. De volta às perguntas sobre o tema, né? Existe uma ordem para que as coisas aconteçam? Dê exemplos. Bem, eu acho como de praxe, toda a ordem de uma sala de língua estrangeira, a ordem como as coisas acontecem, o primeiro você tem que fazer um icebreaker. Você não já pode começar a aula já indo direto para o livro didático, indo já direto no assunto, né? E icebreaker tem vários, né? E para iniciantes eu uso, como é que eu posso dizer? O icebreaker que eu uso para iniciantes são tongue twisters, né? Algumas frases para eles criar em cima de alguns prompts que eu dou frases maiores, que mais? Música. Com intermediários eu posso perguntar, e aquela notícia que passou essa semana sobre isso, tal, como é que foi seu feriado? Tem jogos, né? Existe uma afinidade de material para ter um icebreaker. Então eu diria que a ordem seria um icebreaker, né? E depois o assunto que você for abordar, seja do livro ou material extra didático, que você pegou um vídeo ou um áudio com um texto, né? Você fazer um brainstorm sobre aquele assunto que você vai falar, né? Se for uma turma de intermediário, você fazer um brainstorm daquele assunto. O que eles já conhecem daquele assunto? Quais são as palavras que vêm à mente quando eles ouvem aquele assunto? Mais ou menos isso. E aí depois você vai seguindo. Eu geralmente tento fazer o auditivo sem pôr o visual. Então, se é uma turma de intermediário, eu coloco só o áudio sem o texto primeiro. E depois eu peço para eles, quando acabar o áudio, para eles falarem para mim o que eles lembram. Fazer um resumo do que eles ouviram. E depois a gente vai trabalhar o texto com o áudio, né, focando ali nas palavras, que é vocabulário novo, e depois fazer toda uma discussão sobre o assunto, né? What's the teacher's role related to time in teaching? Eu acho que o papel do professor relacionado ao tempo com o ensino de línguas é tentar
priorizar o que é mais importante. Eu vejo que a sala de aula, ela não é o único meio do aluno ter contato com a língua, como se acredita até hoje. Não é. Eu acho que a sala de aula é o lugar onde o professor vai ser um facilitador desse conhecimento, desse aprendizado, ele vai dar o caminho das pedras, ele vai fazer os alunos praticarem e ele vai esclarecer dúvidas. Então, dentro disso que eu acabei de falar, isso é que é mais importante. Não é seguir a página do livro lição por lição certinho, não é não poder falar português de jeito nenhum e fazer cambalhota e pirueta e o tempo vai passando até o aluno entender inglês. Não. O aluno hoje, com as tecnologias, ele pode ter uma imersão, entre aspas, né, ainda que seja artificial, ele pode ter uma imersão com a língua com tecnologias, ouvindo bastante áudio, música, filme, inclusive o áudio gravado e o vídeo das aulas, né? No caso das minhas particulares, eu gravo o vídeo da aula virtual. E o aluno pode, durante a semana, assistir várias vezes a aula, fazer as anotações dele, depois ouvir como música de fundo enquanto está lavando a louça, caminhando. Enfim, eu acho que na sala de aula não é o único momento, o professor não é a única referência nem o livro didático. Existe oportunidade para os alunos se expressarem nas suas aulas? Sim, com certeza. Toda vez que eu faço um modelo de alguma coisa ou abordo algum tema, eu estou sempre querendo tirar do aluno algo daquilo, seja de iniciante, de intermediário ou de avançado. Tem sempre um momento de eu tentar fazer com que os alunos produzam uma linguagem, com toda certeza. E 4, em relação a essas divergências de tempo em sala, tem um autor que fala que o professor responde as mesmas perguntas dela e para a gente analisar a situação como se fosse a minha atitude nessa questão. Depende. Eu acho que primeiro você tem que tentar arrancar do aluno. Se você vê que o aluno está tendo muita dificuldade para produzir alguma coisa, você vai eliciting, né? Você vai dando pedacinhos para ele ir continuando. E se ele não conseguir mesmo, muitas das vezes, para economizar tempo, até mesmo em aula de intermediário, eu já vou lá e dou as respostas de uma lição do livro, e a gente só trabalha o contexto e a pronúncia e o vocabulário, para não perder tempo com os alunos, uma questão que ia demorar muito tempo para eles para resolver. Então, para otimizar o tempo da aula, às vezes eu uso sim esse recurso de eu mesmo dar as respostas e ter outro enfoque. E as últimas, does student silence bother you? Se o silêncio dos alunos me perturbam, e o que eu faço nessa situação? Com toda certeza, eu não quero ter uma aula onde só eu falo. Na aula tem que ser eu e o aluno, né? Tem que estar sempre fazendo fazer do aluno uma parte ativa desse processo de aprendizagem. E o que eu faço para isso é usar de muito humor, né? Eu faço uma mistura de técnicas de diferentes métodos, aonde é para tentar manter o aluno alerta, estimular a criatividade. E eu gosto muito de usar as técnicas do audiolingual, né? Que esses drills, essas repetições, muita gente acha que é boring, mas não é. A partir do momento que você fizer esses drills, dando toda uma carga dramática, exagerando nos trejeitos, fica bem mais divertido, né? Então, apesar de eu estar muito centrado nessa pegada cognitivista, eu não desmereço o behaviorismo, eu não desmereço o construtivismo, né? Todas essas outras correntes, né, de aprendizado como um todo, não só se for como linguagem. E eu tento aproveitar o que é melhor de cada um desses aspectos, né? Mas, basicamente, eu tento arrancar do aluno de uma maneira dinâmica, sempre estimulando a criatividade, mas para pegar de ouvido, pegar a língua de ouvido, né? Mais ou menos isso. Então é isso, dentro dessa reflexão do tempo dentro da sala de aula, especialmente na era tecnológica, né, onde a gente tem muitas demandas, um curto espaço de tempo para responder a tantas demandas, a processar tantas informações, resolver tantos problemas. Da mesma maneira que ela facilitou, ela dificultou bastante a nossa vida, né? Então, essa crença de que é proibido usar a língua materna L1, né, numa sala de aula de língua estrangeira, mesmo você lidando com alunos que nunca viram inglês na vida ou que tem muita dificuldade, até você fazer cambalhota, dar pirueta, já passou o tempo da aula. E mesmo que você ache que o aluno está entendendo, muitas vezes o aluno acha que está entendendo e está entendendo errado. Enfim, essa é uma crença que vem porque
quem dominou, aonde começou o ensino de línguas foi em lugar onde a língua inglesa era a língua nativa do país. Então, quem estava estudando lá, que falava outras línguas, tinha um professor inglês ou um professor americano. Então, eles não tinham muita escolha, era isso mesmo. Agora, os professores de línguas que ensinam o mundo afora, eles falam a língua nativa dos seus alunos, né? Então, essa metodologia, que na época não existia nem as tecnologias que tem, quando foram lançados os métodos de ensino e tudo mais, acho que ninguém nunca parou de fato para raciocinar a respeito dessa proibição, né? E, enfim, como eu tive essa dificuldade, eu sempre questionei isso. Então, a gente tem, como fala aí, né, o Piaget, Vygotsky, né, da psicologia cognitiva, onde o conhecimento é construído, né, propuseram um conhecimento que é construído em ambientes naturais de interação social, estruturados culturalmente, né, e o aprendiz constrói seu próprio aprendizado, funda suas experiências de fundo psicológicos, resultantes da sua participação ativa, né. Então, cai um pouco a credibilidade depois do Piaget e do Vygotsky, desses métodos mecanicistas, e cresce uma busca por métodos mais naturalistas e cognitivistas, que é isso que eu acredito também. E como um closing point mesmo, né, eu enfatizei essa questão do uso da língua materna L1 para economizar recursos de tempo, para abrir a mente do aluno e desmistificar, enfim, como já tem aí no vídeo. E o aprendizado móvel quebrou a barreira de tempo e espaço, né? O aprendizado não só acontece na hora marcada da aula, nem nas paredes da sala de aula, ele acontece 24/7 em qualquer lugar, né? E mesmo o aluno não estando presente na aula, se é uma aula que tem a gravação, como é o do meu curso online, mesmo quem faltou a aula pode assistir a aula, e lá na plataforma de aula é postada, pode tirar dúvida nos comentários, e quem assistiu a aula durante a semana até a próxima aula vir, vai assistir para revisão, para fazer anotações, e para ficar aquele conhecimento trabalhando. A repetição é a alma do negócio, né? Quanto mais repetir, o grande segredo do aprendizado é você lembrar o que você aprendeu. Para você lembrar o que você aprendeu, você tem que rever em espaços longos a mesma coisa e voltar em coisas antigas. Se você, a cada semana ou a cada dia, ouve uma música em inglês, você jamais vai aprender. Você tem que ouvir uma só música durante um bom período, 1, 2, 3 meses, até você realmente chegar num estágio de memorização que você vai poder trazer a memória de longo prazo para a memória de curto prazo. Então é isso.